uma primeira fase entre os 6 e 12 anos, mais ou menos, em que a função da família é apresentar uma diversidade de esportes e atividades esportivas ou até culturais para essa criança, né? De maneira divertida, e isso deveria ser diversão. Isso a gente vê isso se corrompendo muito facilmente quando aparece uma criança muito talentosa, né? Mas a especialização precoce mostra que não traz resultados, que, na verdade, sobrecarrega a criança e leva a muitas desistências precoces, né? Eu gosto da história do Sinner, né? Talvez o melhor jogador de tênis da atualidade, ali junto com o Alcaraz, que aos 12 anos ele era campeão europeu de esqui. Né, assim, e não de tênis, né, assim, então, e aí de repente ele percebeu que ele tinha uma habilidade esportiva gigantesca, né, não só no tênis, mas resolveu focar no tênis, e dali em diante ele construiu a carreira dele, mas até ali diversidade e diversão, né? Esse seria o papel da família, inclusive, e dos treinadores, né, estarem atentos a isso. Dos 12 aos 15 é um momento intermediário, né, onde começa a haver uma especialização. Bom, então essa criança é boa no hipismo, essa criança é boa no futebol, essa criança é boa, ela é boa em mais de uma coisa, como que ela vai começar a escolher e desenvolver habilidades? E aí, para aqueles adolescentes, já adolescentes a partir dos 15, 16 anos, né, que demonstram um desempenho muito grande, e se for desejo também da família e do próprio adolescente, aí uma especialização rumo ao profissional, né? Com muitos cuidados, né, em relação à escola, em relação a amizades, à vida social, né, evitando sempre a sobrecarga, porque é o que a gente está dizendo que com 15, 16 aquilo vira quase que uma profissão para um adolescente, né, ali, quase criança ainda, né? Então o cuidado ali com a saúde mental é importantíssimo, né? Mas essa seria uma trajetória que muitas vezes é corrompida. Tem muitos livros nos Estados Unidos falando do impacto, não da ideia da profissionalização, mas da ideia da bolsa de estudos numa faculdade, né? Que lá é um upgrade, né? Assim, para a família como um todo poder fazer uma boa faculdade. Mas o quanto aquilo ali é um sonho muito difícil de ser alcançado, mesmo pelos melhores, né? Uhum. E as famílias às vezes investem tempo, dinheiro, né? Assim, de uma maneira exagerada, sobrecarregando a criança e o adolescente. Quanto também tem essa expectativa da sociedade sobre esse menino, porque o prodígio, ele encanta, né? Ele encanta, todo mundo fica... Tem o Lamine Yamal, né? Assim, tem o Endrick no time do Brasil, tem o Bellingham, que a gente nem vê mais ele como um prodígio, assim, porque ele parece um jogador veterano, um veterano, né? Assim, o próprio Donaldinho Fenômeno foi com 17 para Copa, né? Então é incrível, né? Como o prodígio ele causa essa fixação, né? Assim, e aí vira... Enquanto há décadas atrás a briga era leva o Romário, né? Assim, hoje põe o Endrick, né? Assim, me mandaram um meme lá, ele colocando ketchup na pizza. Só pode ser por isso que o Ancelotti não gosta dele, né? Assim, por que não gostar desse cara? Quando eu até tento enxergar, por um lado, que talvez o técnico está protegendo esse menino, né? Porque é o tamanho da pressão na idade dele, ser ali o depósito das esperanças de uma nação, como é o Brasil a respeito do futebol, né? Assim, é brutal, né? Então não queria deixar passar esse ponto, né? Assim, sobre o impacto que tem nesses jovens, né? Assim, é muito, muito grande, por uma demanda nossa, né? Da sociedade que se encanta com essas crianças e adolescentes fazendo coisas extraordinárias, né? Você mencionou, né, assim, pega esses adolescentes numa fase de desenvolvimento, né, do cérebro e das funções mentais muito peculiar, né, assim, é muito falada a fase da poda neural, né, assim, que vai ditar muito das funções executivas, da capacidade de aprendizado dessa criança e desse adolescente, né, e ela ser exposta a um ciclo de estresse muito pesado, lógico que vai ter impacto no desenvolvimento neural, né? E, portanto, dessas faculdades mentais que são essenciais no próprio jogo. Capacidade de decisão rápida, execução de tarefas motoras, aprendizado de novas habilidades, né? Tudo isso depende dessa fase. Então, você colocar uma criança, um adolescente sob risco, né? Assim, é uma responsabilidade muito grande realmente.
Isso tem que ser lembrado. Inclusive de cercear o seu próprio desenvolvimento. Né? Exatamente. De repente você coloca... E a gente vê assim, que o nível, ainda mais agora com redes sociais, assim, o nível de pressão é infinitamente maior do que a capacidade deles de absorvê-la. Né? Porque são muitas mudanças. A gente costuma falar sobre isso, até mesmo em constelações familiares. Né? Puxa, essa inversão do clã da família, essa inversão dos papéis. Então, a partir do momento que o menino passa a ser pai dos próprios pais, então isso naturalmente gera, né, desdobramentos. Então, você estava falando, Henrique, eu estava pensando, né? Assim, a dificuldade que é, muitas vezes, para um atleta ler, né, um livro, né, falando sobre o projeto de vida e o projeto profissional. O futebol tem uma parte desafiadora para isso, porque a ambientação fala por si só. A gente percebe que o atleta, a partir do momento que ele quer preencher uma necessidade humana que é de pertencimento, às vezes ele acaba abrindo mão também, às vezes, de vontades peculiares ali, para poder pertencer àquele grupo. Eu trabalhei com atleta de seleção brasileira, enfim, não estava na pré-lista, mas não foi. E aí trabalhei com esse atleta em alguns clubes e a gente falava sobre isso. Assim, era um atleta cognitivamente relativamente acima, né, da grande média, da grande maioria, mas muitas vezes ele fazia um downgrade para poder pertencer. Então, ele mesmo, a maneira de entendimento de ambiente, a maneira cognitiva de falar, todo o desdobramento que ele tinha, puxa, isso era muito diferenciado. E ele acabava sendo marginalizado por isso. Então, a ambientação fala muito por isso. Né? Por isso que a gente fala, assim, grande parte dos maiores desafios, eles começam na base, com os clubes de formação. Então, por exemplo, eu pego atletas e brinco, falo, olha, eu não consigo desenvolver meu trabalho se você não desenvolver o hábito de leitura. E, ó, tenho aqui uma lista de livrinhos super legais. Ó, esse aqui, ó, pô, bacana, esse aqui eu li ele uma vez em 4 horas. Então, eu vou tentando estruturar, por quê? Porque a gente sabe a importância desse desenvolvimento holístico, né? Não é só a habilidade de chutar, de fazer, né, de interpretar o jogo, de reagir. Então, né, ele vai sendo exigido de tal maneira que é isso, assim, a pressão que ele sofre, inclusive por redes sociais. Né? Puxa, estou passando por uma situação recente, um atleta que eu trabalhei há um tempo, foi recém-convocado para a seleção de base, e aí eu acompanhando as redes sociais, eu nunca vi tantos posts falando sobre ele, tantos reposts que ele fez, putz, mas o dia seguinte chega. Né? Como assim, e esse dia seguinte chega, que uma coisa é você desfrutar dessa conquista, outra coisa é o fear of success, né? O medo do sucesso. Então ele vai ter que entregar, porque ele foi convocado para uma seleção brasileira, entendeu? Então assim, e um menino tem 16, 17 anos. Entendeu? Então, realmente é uma demanda muito grande para uma estrutura que está em franco desenvolvimento. Né? Eu costumo dizer sempre que o atleta que abriu mão dessa adolescência, depois que ele ganha dinheiro, aí ele passa a viver a adolescência dele. E aí ele já está mais maduro, com um nível de expectativa absurdo, só que aí ele tem recursos suficientes para desfrutar daquilo que é inegociável, ele tem que renunciar, seja para viagem, para concentração. Pô, tá aqui com as filhas no hipismo, então assim, puxa, tem que dormir cedo, tem que acordar cedo, é transporte, alimentação. Então você acaba renunciando a muitas coisas que, se o atleta não entender, depois que ele passa a ter condições monetárias, ele resolve viver a adolescência já numa fase que deveria, entre aspas, estar mais maduro, né? Acho que o novo desafio, o desafio que essa nova geração, inclusive, de atletas traz, é como integrar esse altíssimo desempenho e todas as renúncias e desafios que vão caminhar junto com isso, com a qualidade da experiência. Né? O documentário do Alcaraz, My Way, traz esse debate assim, à flor da pele. Né? O técnico dele, o Ferreiro, né? Assim, uma visão muito mais rígida, austera. Old school. Né? Old school. E um fazedor de campeões, inegavelmente, né? E o Alcaraz, um jovem talentoso que mostra um outro jeito de fazer aquilo. Ele falou, eu não posso, não é nem que eu não quero abrir mão da minha vida social e de algumas coisas. Eu não posso, porque se eu fizer isso, eu não desempenho também. Né? Então, eu acho que tem uma nova geração vindo com um paradigma diferente. E se a gente ficar numa postura defensiva, nós aqui, de uma geração mais velha, né? Numa postura defensiva, a gente não vai entendê-los, né? Na verdade. O que eles estão trazendo é legítimo em boa medida. Agora, não tem alto desempenho sem muito sacrifício e muita dedicação. Encontrar esse balanço... Tem que haver sofrimento. Né? Tem que haver. Eu fiz uma postagem recente falando sobre isso. Assim, o sofrimento ele é parte do caminho. Ou você sofre para se preparar,
ou você sofre pelo arrependimento de não ter conquistado. Então, é você escolher o tipo de sofrimento que você quer, né? E a gente sabe que é uma rotina, ela é cansativa porque ela é recorrente. Ela é recorrente. Então, a gente fala muito sobre isso, né? Para o atleta não se tornar refém de estados anímicos. Por quê? Ele não tem o direito a ter vontade ou não, da mesma maneira que tem o direito a ter vontade ou não. Só que essa fatura chega, né? Eu trabalhei com o Odair Hellmann, o Papito, que hoje está no Atlético Paranaense, e o Odair sempre falava assim, Gustavo, quando eu tenho dúvida de atleta, eu jogo para a arena. Por quê? Porque se ele performar, o pessoal vai falar, caramba, você conseguiu identificar. Agora, se ele não performar, putz, vai para o final da fila e é parte de um processo. Né? Então, você pode até se esconder nos treinos, mas dentro de uma arena não tem como você se esconder. Então, ele vai ser. Então, se ele não entender esse mecanismo de renúncia, de preparação, a fatura vai chegar, porque ele vai ter que estar dentro de uma arena.